Meu irmão me empurrou pelos ombros na porta da funerária e gritou na minha cara: "Você não entra aqui! Envergonha essa família!" 50 pessoas viraram para me olhar. Senti minhas pernas bambearem, meu coração acelerar como se fosse explodir. Aos 63 anos, fui impedida de ver minha própria mãe pela última vez. Fiquei ali, parada na calçada, ouvindo as homenagens lá dentro enquanto as lágrimas escorriam pelo meu rosto. Mas o que meu irmão Ricardo não sabia era que dentro da minha bolsa havia um envelope que mamãe me entregou 3 dias antes de morrer, com uma única instrução escrita à mão: "Só abra se ele tentar te humilhar mais uma vez." E naquele momento, com as mãos tremendo, eu abri. O que estava dentro daquele envelope destruiria a vida dele completamente em menos de uma semana. Deixa eu voltar um pouco para você entender como cheguei até aqui. Meu nome é Helena Santos, tenho 63 anos. E durante 18 anos da minha vida eu cuidei da minha mãe sozinha. 18 anos, você ouviu bem. Não foram meses, não foram alguns anos difíceis. Foram quase 2 décadas inteiras dedicadas exclusivamente a uma pessoa que mal conseguia se mover sozinha após o AVC que sofreu quando eu tinha 45 anos. Eu era enfermeira no Hospital das Clínicas em São Paulo. Ganhava bem, $8.500 por mês, tinha plano de carreira, benefícios excelentes. Estava prestes a assumir a coordenação da UTI quando recebi a ligação que mudou tudo. Era tarde da noite. 3 da manhã de uma terça-feira de agosto. "Sua mãe sofreu um AVC grave. Você precisa vir imediatamente." Larguei tudo. Literalmente tudo. Pedi demissão na mesma semana porque percebi que mamãe precisaria de cuidados 24 horas. Os médicos foram claros. Ela teria sequelas permanentes, mobilidade reduzida do lado esquerdo, dificuldade de fala. Precisaria de supervisão constante. Meu irmão Ricardo, 4 anos mais velho que eu, apareceu no hospital apenas uma vez. Ficou 20 minutos, fez algumas perguntas aos médicos, olhou para mim e disse: "Helena, você sempre foi melhor com essas coisas de cuidar. Eu tenho a empresa, não posso largar tudo. Vou mandar dinheiro todo mês para ajudar." E foi exatamente isso que ele fez. Todo dia 5 do mês, uma transferência de R$2.000 caía na minha conta. R$2.000. Enquanto isso, eu gastava $4. 800 mensais só com medicamentos, fraldas geriátricas, suplementos alimentares. O restante eu tirava das minhas economias, que foram derretendo como sorvete no sol. Nos primeiros 6 meses, gastei $43.000 da minha poupança para adaptar a casa de mamãe. Coloquei barras de apoio em todos os banheiros, comprei uma cama hospitalar elétrica de $8.700, instalei um elevador de escada que custou $18.500, reformei o banheiro inteiro para acessibilidade por $16.200. Ricardo não contribuiu com 1 centavo além das transferências mensais. Acordava todos os dias às 5 da manhã. Dava banho em mamãe, trocava as fraldas, preparava o café dela com a consistência certa, porque ela tinha dificuldade para engolir. Colocava cada comprimido na boca dela, 1 por 1, 8 comprimidos diferentes no café da manhã. Depois, os exercícios de fisioterapia que eu mesma aprendi a fazer. Às 9 horas, chegava a fisioterapeuta que eu pagava $180 por sessão, 3 vezes por semana. À tarde, a fonoaudióloga, mais $200 por sessão, 2 vezes na semana. As minhas amigas pararam de me ligar. Eu sempre dizia não para os convites porque não podia deixar mamãe sozinha. Minha vida social se resumiu a conversas rápidas com a vizinha, Dona Conceição, que às vezes trazia um bolo e ficava meia hora fazendo companhia para mim enquanto mamãe cochilava. Ricardo aparecia no Natal e no aniversário de mamãe. Ficava 1 hora, 2 no máximo. Tirava fotos abraçado com ela, postava nas redes sociais com legendas emocionantes sobre amor de filho e gratidão eterna. As pessoas comentavam: "Que filho abençoado!"
Exemplo de família. Eu via aquilo e sentia um aperto no peito, mas não dizia nada. Afinal, ele estava mandando os 2.000 reais todo mês, não estava? Mamãe ficou acamada nos últimos 4 anos. Não conseguia mais sair da cama. Dependia completamente de mim para tudo. Eu desenvolvi problemas na coluna de tanto levantar peso. Fiz 3 infiltrações na lombar. Gastei 12.000 reais em tratamentos ortopédicos. Nunca reclamei com Ricardo. Quando ele perguntava como estava, eu sempre respondia: está tudo bem, estou dando conta. Aos 58 anos, olhei no espelho e não me reconheci. Tinha envelhecido 10 anos em 5. Cabelos completamente brancos, rugas profundas ao redor dos olhos, mãos ásperas de tanto lavar, trocar, limpar. Nunca namorei nesse período. Nunca saí para dançar, para viajar, para simplesmente viver. Minha vida inteira cabia dentro daquele apartamento de 2 quartos na Muca. Minhas economias foram evaporando. Os 185.000 reais que eu tinha guardado durante 20 anos de trabalho como enfermeira desapareceram completamente em 14 anos de cuidados. Tudo. Até o último centavo. Eu precisei vender meu carro por 32.000 reais. Vendi minhas joias por 8.500. Vendi até meus móveis antigos que eram da minha avó por 15.000 reais. Tudo para garantir que mamãe tivesse os melhores remédios, os melhores cuidados. Ricardo, enquanto isso, prosperava. Sua empresa de consultoria empresarial crescia. Ele comprou um apartamento de 280 metros quadrados em Higienópolis por 2,3 milhões de reais. Comprou um BMW X5 0 km. Levava sua esposa, Cristina, e os 2 filhos para viagens na Disney, para cruzeiros no Caribe. Eu via as fotos no Instagram. Sorrisos perfeitos, roupas de marca, restaurantes caros. Uma vez, há 3 anos, eu liguei para ele desesperada. Mamãe tinha desenvolvido uma pneumonia grave. Precisava de um antibiótico específico que custava 4.700 e eu não tinha mais dinheiro. Minha conta estava com 340 reais. Liguei chorando. Ricardo, preciso da sua ajuda. É uma emergência. Ele suspirou do outro lado da linha. Helena, eu já mando 2.000 por mês. Não posso ficar bancando tudo. Você precisa aprender a se organizar financeiramente. Eu gelei. Fiquei em silêncio por alguns segundos, processando aquelas palavras. Eu, que tinha gastado cada centavo que possuía, que tinha desistido da minha carreira, da minha vida, estava sendo acusada de falta de organização financeira? Ricardo, eu gastei todo o dinheiro que eu tinha. Todos os meus 185.000 reais de economia se foram. Vendi meu carro, vendi minhas coisas. Preciso apenas dessa ajuda para o remédio. Tá bom. Vou transferir. Mas é a última vez, Helena. Você precisa encontrar outras soluções. Ele transferiu os 4.700 dólares e nunca mais ofereceu ajuda extra. Mas mamãe percebeu. Ela sempre foi uma mulher inteligente, mesmo com todas as limitações. Seus olhos me acompanhavam pela casa, e às vezes eu via lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto dela. Um dia, 6 meses atrás, ela fez um esforço enorme para falar. Sua fala era arrastada, difícil, mas ela disse claramente: Ricardo, não, presta. Eu segurei a mão dela e chorei. Não fala assim, mãe. Ele é seu filho. Ela balançou a cabeça devagar, categoricamente. Você... tudo. Você. E apertou minha mão com a pouca força que tinha. 3 meses atrás, mamãe começou a piorar rapidamente. Eu sabia que era questão de tempo. Chamei Ricardo e disse que era importante ele vir, que mamãe não estava bem. Ele prometeu que viria assim que pudesse. Passou 1 semana, 2 semanas. Eu ligava, mandava mensagens. Ricardo, por favor, vem ver a mamãe. Ela está muito fraca. Essa semana está impossível, Helena. Tenho reuniões importantes. Vou no fim de semana. O fim de semana chegou.
Ele não apareceu. Então, numa quinta-feira chuvosa de junho, mamãe teve uma parada cardíaca. Eu estava ao lado dela. Segurei sua mão. Vi seus olhos me olharem uma última vez. E ela foi. Aos 89 anos, depois de 18 anos lutando contra as sequelas do AVC, minha mãe se foi. Liguei para Ricardo aos prantos. Ela se foi, Ricardo. Mamãe morreu. Ouvi um suspiro longo do outro lado. Nossa. Tá. Vou organizar o velório. Deixa comigo. E, de repente, ele, que nunca tinha tempo para nada, organizou tudo em 24 horas. Funerária cara, caixão de mogno, flores importadas. Tudo perfeito para as aparências. Mandou mensagens no grupo da família. Nosso anjo partiu. Velório amanhã às 10 horas, na Funerária Memorial São Paulo. Contamos com a presença de todos para essa despedida. Na manhã do velório, vesti meu vestido preto mais bonito. Não era caro. Comprei numa liquidação há 4 anos por 180 mas estava limpo e passado. Coloquei os únicos brincos que não tinha vendido, uns de prata simples. Peguei minha bolsa preta de couro sintético, já desgastada nas alças. Dentro dessa bolsa estava o envelope. Mamãe tinha me entregue 3 dias antes de morrer. Ela fez um esforço sobre-humano. Abriu a gaveta da mesinha ao lado da cama com a mão que ainda funcionava e tirou um envelope branco, grande, lacrado com fita adesiva. Entregou na minha mão e sussurrou com extrema dificuldade. Só abra se ele tentar. Tentar o quê, mãe? Humilhar você. Mais uma vez. Eu não entendi completamente naquele momento. Guardei o envelope sem abrir, respeitando o pedido dela. Cheguei na funerária às 9h45, 15 minutos antes do início. Havia cerca de 50 pessoas na porta, conversando em grupinhos. Familiares que eu não via há anos, amigos de mamãe, vizinhos antigos. Comecei a subir os 3 degraus da entrada quando ouvi a voz de Ricardo atrás de mim. Helena, espera aí. Virei. Ele estava impecável. Terno Hugo Boss preto, gravata de seda, sapatos italianos reluzentes. O cabelo perfeitamente penteado, relógio Rolex no pulso. Ao lado dele, Cristina, sua esposa, de vestido Chanel e bolsa Louis Vuitton. Precisamos conversar, ele disse, pegando meu braço com força e me puxando para o lado, longe da entrada. Ricardo, o velório vai começar, eu preciso entrar. Ele olhou para mim de cima a baixo e viu desprezo nos olhos dele. Desprezo puro. Como se eu fosse algo nojento. Você não vai entrar. Achei que tinha ouvido errado. Como assim? Você não vai entrar no velório. Olha pra você, Helena. Olha como você está. Parece uma mendiga. Esse vestido barato, essa bolsa horrível. Você vai envergonhar a família. Senti como se tivesse levado um tapa. Não, pior. Como se tivesse levado um tiro direto no coração. O ar sumiu dos meus pulmões. Ricardo, eu sou filha dela. Eu cuidei dela por 18 anos. Eu tenho direito... Direito? Direito? Ele elevou a voz. As pessoas começaram a olhar. Você nunca foi boa filha o suficiente. Mamãe merecia coisa melhor que você. Olha o que você se tornou, uma velha fracassada, pobre, sem nada. Cristina colocou a mão no braço dele, fingindo preocupação, mas viu o sorrisinho no canto da boca dela. Ricardo, amor, as pessoas estão olhando. Ela sussurrou. Mas ele não parou. Me empurrou pelos ombros, me fazendo recuar 2 passos. 50 pessoas agora nos observavam em silêncio absoluto. Você não entra aqui. Vai embora. Envergonha essa família. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Minhas pernas tremiam. Olhei ao redor, procurando apoio, mas as pessoas apenas olhavam. Alguns com pena, outros com curiosidade mórbida, como se estivessem assistindo a um reality show. Ninguém me defendeu. Ninguém disse nada. Ricardo virou as costas
e entrou na funerária como se nada tivesse acontecido. Cristina o seguiu, ajeitando o vestido. Um por um, os convidados entraram também. Alguns desviaram o olhar quando passaram por mim. Outros me olharam com aquela piedade falsa que dói mais que indiferença. Fiquei ali, sozinha, na calçada. Aos 63 anos, impedida de ver minha própria mãe pela última vez. Ouvi quando começaram os discursos lá dentro. A voz de Ricardo ecoava no microfone. Minha mãe foi uma mulher extraordinária. Dediquei minha vida a cuidar dela, a garantir que tivesse conforto e dignidade. Minhas pernas cederam. Sentei no meio-fio, ali mesmo, na calçada suja de uma rua movimentada de São Paulo. As pessoas passavam, olhavam de relance, seguiam suas vidas. Eu era invisível. Sempre fui. Foi então que lembrei do envelope, com as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar minha bolsa. Abri o zíper e tirei o envelope branco. Estava lacrado com 3 camadas de fita adesiva. Mamãe tinha se certificado de que ninguém o abriria sem esforço. Rasguei as fitas. Abri o envelope. Dentro havia 3 coisas. Uma carta manuscrita com a letra trêmula de mamãe, um documento oficial de cartório com selos e carimbos azuis, e um maço de extratos bancários impressos. Comecei a ler a carta. As lágrimas caíam nas palavras, borrando um pouco a tinta azul. Mas eu conseguia ler perfeitamente. Minha Helena querida, se você está lendo isto, significa que Ricardo fez exatamente o que eu imaginei que faria. Ele te humilhou mais uma vez. Ele sempre foi assim, minha filha. Desde criança. Cruel com quem é mais fraco. Bajulador com quem tem poder. Eu sei de tudo o que você fez por mim. Sei quanto custou. Sua carreira, seu dinheiro, sua vida. Você abriu mão de tudo por mim. E eu nunca vou conseguir agradecer o suficiente. Mas o que você não sabe é que eu sempre soube o que Ricardo estava fazendo. Há 2 anos ele veio me visitar sozinho. Disse que tinha problemas financeiros temporários e precisava de dinheiro emprestado. Insistiu tanto que acabei dando a ele a procuração da minha conta bancária para que ele pudesse fazer uma transferência de 50 mil reais que eu tinha guardado em poupança. Ele nunca devolveu o dinheiro. E não foram 50 mil reais, foram 340 mil reais. Ele usou a procuração para fazer saques mensais durante 2 anos. Pensei que você descobriria pelos extratos, mas então percebi que ele também mudou o endereço de correspondência do banco para a casa dele. Você nunca viu os extratos. Fingi que não sabia. Fingi porque queria ver até onde ele iria. E ele foi longe, minha filha. Muito longe. O documento que está junto desta carta é meu testamento, registrado 5 meses atrás no cartório do Poçalbre Ofício, quando eu ainda conseguia assinar meu nome. O Dr. Mendes, meu advogado há 30 anos, foi testemunha. Deixo para você 100% da minha herança. Ricardo não recebe nada, nem um centavo. São 3 propriedades. O apartamento onde eu morava, na aclimação, 3 quartos, 140 metros quadrados. Vale 1,8 milhão segundo a avaliação de março. A casa na praia em Guarujá que herdei da sua avó. Vale 950 mil reais. Um apartamento pequeno no Tatuapé que comprei como investimento há 15 anos e nunca comentei com ninguém. Vale 680 mil reais. Além disso, tenho 780 mil reais aplicados em CDB num banco que Ricardo não conhece. Tudo é seu. Cada tijolo, cada centavo. Os extratos bancários provam o que Ricardo fez. São 24 meses de saques não autorizados. Isso é crime, Helena. Estelionato. Apropriação indébita. Você decidirá o que fazer com essas informações. Mas quero que saiba uma coisa. Você merece justiça. Você merece ser feliz. Você deu sua vida por mim. Agora viva para você. Não deixe Ricardo te humilhar nunca mais. Com todo o meu amor eterno, mamãe. Minha visão estava embaçada pelas lágrimas. Li a carta 3 vezes. Depois peguei o testamento. Era real. Carimbado, assinado,
Testemunhado. Data: 18 de janeiro. 5 meses atrás. Peguei os extratos bancários. Folheei página por página. Saque de 15 mil reais. Saque de 12 mil reais. Saque de 18 mil reais. Transferência de 25 mil reais. Todos com a assinatura digital de Ricardo. Todos usando a procuração. No total, 340 mil reais roubados em 24 meses. Enquanto eu vendia minhas últimas posses para comprar remédios, meu irmão roubava a conta de mamãe para financiar sua vida de luxo. Algo dentro de mim se rompeu naquele momento. Não foi raiva. Não foi tristeza. Foi clareza absoluta. Coloquei todos os documentos de volta no envelope com cuidado. Guardei na bolsa. Levantei do meio-fio. Limpei minha saia. Respirei fundo. Olhei uma última vez para a funerária. Ouvi mais discursos falsos, mais homenagens vazias. Virei as costas e fui embora. Mas o que eu tinha na minha bolsa mudaria tudo. E meu irmão não fazia ideia do que estava prestes a acontecer com a vida perfeita dele. Voltei para meu apartamento. Um kitnet de 35 metros quadrados na Mooca que eu alugava por $1. 400 mensais. Meus móveis eram velhos, doados. Minha geladeira fazia barulho. Meu sofá tinha uma rasgadura que eu cobria com uma manta. Sentei na mesinha da cozinha, espalhei todos os documentos à minha frente e comecei a organizar tudo metodicamente. Sou enfermeira. Aprendi a ser meticulosa, organizada, precisa. Essas habilidades serviriam para algo muito maior agora. Primeiro, li o testamento completo, palavra por palavra. O Dr. Mendes tinha feito um trabalho impecável. A linguagem era clara, sem brechas. Deixo a totalidade de meus bens para minha filha, Helena Maria Santos, CPF 0435567, excluindo expressamente meu filho Ricardo Antônio Santos de qualquer quinhão hereditário pelos motivos pessoais que possuo e que não necessito revelar. Impugnável, irrevogável, registrado, perfeito. Depois, organizei os extratos bancários. Criei uma planilha no meu notebook antigo, registrando cada saque, cada data, cada valor. Os padrões ficaram óbvios. Ricardo sacava sempre entre os dias 10 e 15 de cada mês. Os valores variavam entre 12 mil e 25 mil reais. Ele tentava disfarçar variando os montantes, mas a soma total era brutal. Em 24 meses, 340 mil reais desviados. Fiz uma segunda planilha com todas as minhas despesas nos últimos 18 anos. Cada remédio comprado, cada consulta paga, cada reforma feita na casa. O total chegou a 847.300 gastos do meu próprio bolso, enquanto Ricardo mandava seus míseros ROIs 000 mensais, 432 mil reais em 18 anos. Eu tinha investido quase R$1 milhão da minha própria vida. Peguei meu celular e procurei o número do Dr. Mendes nos contatos de mamãe que eu tinha guardado. Às 18h37 daquela quinta-feira, liguei. Alô, Dr. Mendes. Aqui é Helena Santos, filha de Dona Teresa. Preciso marcar uma reunião urgente. É sobre o testamento. Helena, meus pêsames, minha querida. Eu estava esperando sua ligação. Pode vir amanhã às 10h no meu escritório? Posso sim. E, doutor, eu também preciso de orientação sobre outra questão. Uma questão criminal. Houve um silêncio breve. Entendo. Traga todos os documentos que tiver. Vamos resolver isso. Desliguei e senti pela primeira vez em 18 anos algo parecido com esperança. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei virando na cama, revivendo cada humilhação, cada sacrifício ignorado, cada vez que Ricardo me fez sentir pequena. Mas agora, pela primeira vez, eu tinha poder. Eu tinha provas. Eu tinha justiça ao meu alcance. Na manhã seguinte, sexta-feira, vesti minha melhor roupa. Não era muito, mas era digna. Peguei todos os documentos numa pasta organizada e fui ao escritório do Dr. Mendes na Avenida Paulista.
O escritório ficava no 18º andar de um prédio comercial imponente. A recepção tinha piso de mármore, quadros caros nas paredes. Me senti deslocada, mas a recepcionista me tratou com gentileza. Dona Helena, o Dr. Mendes já está esperando. Por favor, acompanhe-me. O escritório dele era amplo, cheio de livros jurídicos, uma mesa de madeira enorme. Dr. Mendes devia ter uns 65 anos, cabelos grisalhos, óculos de armação dourada, expressão séria, mas gentil. Ele levantou, apertou minha mão com firmeza. Helena, sinto muito pela perda de sua mãe. Dona Teresa era uma mulher extraordinária. Obrigada, doutor. Sente-se, por favor. Vamos conversar. Sentei numa poltrona de couro e coloquei a pasta sobre a mesa. Doutor, a primeira coisa é sobre o testamento. Ricardo sabe que existe? Não. Dona Teresa foi categórica. Ninguém deveria saber até o momento da leitura oficial do testamento, que deve acontecer após o inventário ser aberto. E quanto tempo leva isso? Normalmente, com toda a documentação em dia, abrimos o inventário em 1 semana. A leitura pode ocorrer em 10 a 15 dias. E Ricardo, ele pode contestar? Dr. Mendes balançou a cabeça. Ele pode tentar, mas não terá sucesso. O testamento é irrevogável. Foi feito com sua mãe em plena consciência. Eu e mais 2 testemunhas presenciamos. Ela excluiu Ricardo expressamente, o que é direito dela segundo o Código Civil. Ele pode tentar argumentar que tinha direito à legítima, mas neste caso específico, sua mãe usou uma brecha legal. Todas as propriedades eram bens particulares dela, não eram bens de meação de casamento, já que seu pai faleceu há 32 anos. Então, ela tinha plena liberdade testamentária. Respirei aliviada. E a segunda questão? Abri a pasta e mostrei a ele os extratos bancários. Meu irmão usou uma procuração para desviar 340 mil palhas da conta de mamãe em 2 anos. Dr. Mendes pegou os documentos, colocou os óculos de leitura e começou a examinar página por página. Seu rosto foi ficando cada vez mais sério. Helena, você tem a procuração original que sua mãe assinou? Não. Mas tenho os extratos e a carta de mamãe explicando tudo. Isso é suficiente. Esses extratos são evidência clara. Ele usou a procuração para benefício próprio, não para benefício de sua mãe. Isso configura crime de apropriação indébita e estelionato. São crimes graves. Ele pode pegar de 1 a 5 anos de prisão, dependendo de como o juiz interpretar. Meu coração acelerou. E o que eu preciso fazer? Primeiro, vamos abrir o inventário e garantir a transferência dos bens para você. Isso já vai abalar Ricardo, porque ele certamente esperava herdar. Depois, você decide se quer abrir um processo criminal. É seu direito, mas lembre-se, processo criminal contra a família é desgastante. Você precisa ter certeza. Olhei nos olhos dele. Doutor, meu irmão me impediu de entrar no velório da minha própria mãe ontem, na frente de 50 pessoas. Me chamou de fracassada, de pobre, de vergonha da família. Enquanto isso, ele estava roubando mamãe há 2 anos. Eu tenho certeza absoluta. Dr. Mendes assentiu devagar. Então vamos em frente. Vou precisar de alguns documentos seus e vamos dar entrada no inventário hoje mesmo. Em 1 semana convoco uma reunião familiar para a leitura oficial do testamento. É nessa reunião que Ricardo vai descobrir que não herdou nada. E aí, se você quiser, entramos com a queixa-crime. Eu quero justiça. Você terá. Passei as próximas 3 horas no escritório, organizando papelada. Certidão de óbito de mamãe, meus documentos pessoais, cópias autenticadas de tudo. Doutor, Mendes foi extremamente eficiente. No fim da tarde, estava tudo protocolado. Helena, uma última coisa, disse ele enquanto me acompanhava até a porta. Prepare-se psicologicamente. Quando Ricardo descobrir que perdeu a herança
e que você tem provas do que ele fez, ele vai reagir. Pode ficar agressivo. Certifique-se de não estar sozinha quando isso acontecer. Vou ter cuidado. Saí do escritório com uma sensação estranha. Era um misto de medo e excitação. Pela primeira vez em quase 2 décadas, eu estava tomando controle da minha própria vida. Nos dias seguintes, Ricardo me ligou 3 vezes. Não atendi nenhuma. Ele mandou mensagens no WhatsApp. Helena, precisamos conversar sobre os bens de mamãe. Vamos dividir tudo certinho, ok? Me liga. Não respondi. Ele insistiu. Helena, não fica assim. Desculpa pelo que aconteceu no velório. Eu estava nervoso, emotivo. Você sabe como é. Vamos conversar como irmãos. Deletei sem ler até o fim. No 5º dia, ele apareceu na porta do meu apartamento. Bateu 3 vezes. Olhei pelo olho mágico e vi ele ali, sozinho, sem o terno caro dessa vez. Jeans e camisa polo, tentando parecer simples, acessível. Não abri a porta. Helena, eu sei que você está aí. Por favor, abre. Precisamos conversar. Silêncio. Helena, abre essa porta. Continuei em silêncio. Depois de 5 minutos batendo e gritando, ele desistiu. Ouvi os passos dele se afastando pelo corredor. Mandei mensagem para Dr. Mendes. Ele apareceu aqui. Não abri. Quando vai ser a reunião? Resposta. Próxima quinta-feira, 15 horas, no meu escritório. Já mandei convite oficial para Ricardo por e-mail e carta registrada. Ele não pode se recusar. Faltavam 6 dias. Usei esse tempo para fazer algo que não fazia há 18 anos. Cuidar de mim. Fui ao salão de beleza, gastei 280 reais que eu mal tinha, mas precisava. Cortei o cabelo, pintei de um castanho elegante cobrindo os brancos. Fiz as unhas. Olhei no espelho e vi uma mulher que eu não via há muito tempo. Comprei numa loja de departamento um vestido social azul marinho por 340 euros em 3 vezes no cartão. Comprei uma bolsa nova, simples, mas de couro legítimo, 180. Sapatos fechados de salto baixo, 160. Quando me olhei no espelho na quinta-feira de manhã, antes de sair para a reunião, vi uma mulher diferente. Ainda tinha 63 anos. Ainda tinha rugas e marcas de uma vida difícil. Mas havia dignidade ali. Havia força. Cheguei ao escritório às 14h50. Ricardo já estava na recepção. Ele se levantou quando me viu. Tentou sorrir. Helena, que bom te ver. Você está... diferente. Não respondi. Apenas olhei para ele e segui a recepcionista até a sala de reuniões. Era uma sala grande, mesa oval de madeira, 10 cadeiras. Dr. Mendes já estava sentado na cabeceira, com uma pasta grossa à sua frente. Havia outro homem na sala, que ele apresentou. Este é o Dr. Paulo, perito contábil que vai nos auxiliar. Ricardo entrou logo atrás de mim, confuso. Perito contábil? Por quê? Dr. Mendes indicou as cadeiras. Sentem-se, por favor. Sentamos em lados opostos da mesa. Ricardo me olhava com aquela expressão que eu conhecia bem. Superioridade misturada com irritação, como se eu fosse uma inconveniência. Bom, começou o Dr. Mendes. Convoquei esta reunião para a leitura oficial do testamento de Dona Teresa Santos. Como advogado dela há 30 anos e testamenteiro designado, é minha obrigação legal fazer esta leitura na presença dos herdeiros. Ricardo se ajeitou na cadeira, passando a mão no cabelo. Certo! Vamos logo com isso. Imagino que seja divisão meio a meio, né? Eu e Helena. Dr. Mendes abriu a pasta, tirou o testamento. Vou ler na íntegra. Começou a leitura. Identificação de mamãe, data, local, testemunhas. Ricardo tamborilava os dedos na mesa, impaciente. Então, doutor, Mendes chegou na parte crucial. Deixo a totalidade de meus bens para minha filha, Helena Maria Santos, CPF 043 567 89210. Ricardo parou de tamborilar.
Seu rosto ficou branco. Excluindo expressamente meu filho, Ricardo Antônio Santos, de qualquer quinhão hereditário. Como assim? Ricardo levantou da cadeira. Isso não pode estar certo. Deixa eu ver isso aí. Dr. Mendes manteve o documento longe do alcance dele. O testamento é claro, Ricardo. Sua mãe decidiu deixar tudo para Helena. Isso é ilegal. Eu tenho direito à legítima. Na verdade, não. Sua mãe tinha plena liberdade testamentária sobre esses bens, porque eram bens particulares dela, não meação. Ricardo me olhou com puro ódio. Foi você! Você manipulou ela. Você aproveitou que ela estava doente, senil. Sua mãe estava em plena consciência quando fez este testamento. Há 5 meses. Interveio o Dr. Mendes calmamente. Eu atestor isso. E mais 2 testemunhas. Você pode contestar na justiça se quiser, mas vai perder. Ricardo começou a andar de um lado para o outro. Passou as mãos no rosto. Quanto? Quanto ela deixou? Dr. Mendes olhou para mim. Assenti com a cabeça. 3 propriedades totalizando 3.430 mil hares em valor de mercado, mais 780 mil hares em investimentos bancários. Total, 4.210 mil hares. Ricardo cambaleou. Teve que apoiar na cadeira. 4 milhões. Isso mesmo. Ele olhou para mim. Seu trabalho foi você descobrir que mamãe era rica e tomar tudo para você. Respirei fundo. Era minha vez de falar. Ricardo, durante 18 anos eu cuidei de mamãe sozinha. Gastei 847.300 reais do meu próprio dinheiro. Vendi tudo o que eu tinha. Meu carro, minhas joias, meus móveis. Enquanto isso, você mandava 2.000 reais por mês e aparecia 2 vezes por ano para tirar foto. Mamãe sabia exatamente quem eram seus filhos. Você não merece nada disso. Há mais, disse Dr. Mendes. Ricardo olhou para ele. Mais o quê? O perito contábil, Dr. Paulo, se levantou e colocou uma pilha de papéis na mesa. Senhor Ricardo, estes são extratos bancários da conta de Dona Teresa dos últimos 24 meses. Identificamos 23 saques e transferências feitas com sua assinatura digital, usando a procuração que ela lhe deu, totalizando 340 mil. Ricardo empalideceu ainda mais. Ela me deu essa procuração. Eu precisava de dinheiro. A procuração era para você fazer uma transferência específica de 50 mil. Eu disse, minha voz firme. Mamãe me contou tudo numa carta. Você roubou 340 mil hares dela, enquanto ela estava doente e indefesa. Isso é mentira! Dr. Mendes bateu na mesa. Os extratos não mentem, Ricardo. E nós já entramos com representação criminal por apropriação indébita e estelionato. A polícia vai te chamar para depor nos próximos dias. Ricardo sentou pesadamente. Colocou a cabeça entre as mãos. Eu tô ferrado. E foi então que eu disse a frase que vou me lembrar para sempre. Você me disse para desaparecer. Você me impediu de ver mamãe pela última vez. Disse que eu era uma vergonha. Bom, você vai ter exatamente o que pediu. Vou desaparecer da sua vida para sempre. Mas antes, você vai enfrentar as consequências de tudo que fez. Levantei, peguei minha bolsa. Dr. Mendes, pode seguir com tudo. Eu autorizo o processo criminal. Entendido. Caminhei até a porta. Ricardo gritou atrás de mim. Helena, espera. A gente pode conversar. Eu devolvo o dinheiro, por favor. Não olhei para trás. Saí da sala, atravessei a recepção, entrei no elevador. Quando as portas se fecharam, deixei as lágrimas caírem. Mas não eram lágrimas de tristeza. Eram de alívio, de liberdade, de justiça finalmente alcançada. As 48 horas seguintes foram um turbilhão. O advogado de Ricardo me ligou 7 vezes. Não atendi. Ele mandou uma proposta por e-mail. Ricardo se comprometia a devolver os 340 mil hares em parcelas de 10 mil reais mensais, se eu desistisse do processo criminal. Respondi com uma única frase. Não aceito acordos.
Cristina, esposa de Ricardo, me mandou áudio de 5 minutos chorando, implorando. Helena, pelo amor de Deus, pensa nos meus filhos. O pai deles pode ir preso. Ele errou, mas todo mundo erra. Você vai destruir nossa família. Ouvi o áudio inteiro. Depois bloqueei o número dela. No terceiro dia, recebi uma ligação do banco onde mamãe tinha a conta. A gerente, muito educada, informou que Ricardo tinha tentado fazer mais um saque, usando a procuração, mas a conta estava bloqueada por ordem judicial. Ele ficou alterado aqui na agência, dona Helena. Tivemos que chamar segurança. 3 dias depois, a polícia convocou Ricardo para depor. Dr. Mendes me manteve informada de tudo. Ricardo tentou alegar que mamãe tinha doado o dinheiro para ele verbalmente, que não era roubo. Mas os extratos mostravam um padrão claro de desvio de recursos. O delegado abriu inquérito formal. Ricardo virou réu. Mas as consequências foram além do criminal. O banco onde Ricardo tinha conseguido um empréstimo empresarial de 1,2 milhão descobriu o processo. Empréstimo desse porte exige análise de caráter. Réu por crime financeiro? Inaceitável. O banco cancelou o crédito e exigiu pagamento imediato do que já tinha sido liberado. 650 mil reais. Ricardo não tinha esse dinheiro. Ele tinha usado tudo para investir na expansão da empresa e para manter o padrão de vida alto. Os sócios da empresa dele fizeram reunião emergencial. 3 dias depois, Ricardo foi expulso da própria empresa. Os sócios alegaram quebra de confiança e risco reputacional. A empresa valia 2,3 milhões de reais no mercado. Ricardo tinha 40% de participação. Os sócios ofereceram comprar sua parte por 420 mil reais, menos da metade do valor real. Ele não tinha escolha. Aceitou. Usou esses 420 mil reais para pagar parte da dívida do banco. Ainda ficou devendo 230 mil reais. Cristina pediu divórcio. Ela era esperta. Viu o navio afundando e pulou fora. Entrou com pedido de separação de bens, alegando que tudo foi adquirido antes ou durante fraudes do marido. O juiz aceitou. Ela ficou com o BMW e metade do dinheiro da venda da participação na empresa. Ricardo teve que sair do apartamento de 280 metros quadrados porque era alugado, e ele não conseguia mais pagar os $8.500 mensais. Alugou um apartamento de 60 metros em um bairro periférico por $1.800. Tudo isso em 3 semanas. Eu soube de tudo através da prima Márcia, única pessoa da família que me mantinha informada. Ela me ligava e contava. Helena, ele tá destruído. Perdeu tudo. A empresa, a mulher, o apartamento. Tá trabalhando como representante comercial ganhando comissão. Não senti pena. Senti que justiça tinha sido feita. Enquanto a vida de Ricardo desmoronava, a minha estava recomeçando. Com a herança garantida através do inventário, que foi surpreendentemente rápido, já que não houve contestações sérias, eu tinha 4.210 mil reais em patrimônio. Decidi vender o apartamento de Higienópolis. Era grande demais para mim, e eu não queria morar em São Paulo. Aquela cidade tinha memórias demais, dor demais. Vendi por 1,9 milhão. 100 reais. 0,00 a mais que a avaliação porque o comprador estava desesperado. Mantive a casa na praia em Guarujá. Era linda, de frente para o mar, 3 quartos, piscina. Valia 950 mil reais, mas decidi não vender. Seria meu refúgio. O apartamento no Tatuapé eu coloquei para alugar por 3.200 reais mensais. Renda passiva. Com os meus 9 milhões da venda do apartamento de Higienópolis, mais os 780 mil reais que mamãe tinha investido, eu tinha 2,68 milhões líquidos. Investi 1,5 milhão reais em renda fixa conservadora que me rendia 12 mil reais por mês, líquidos, mais os 3.200 reais do aluguel. Total, 15.200 mensais sem trabalhar. Separei 800 mil reais
para realizar os sonhos que eu tinha adiado por 18 anos. E foi aí que tomei a decisão mais importante da minha vida. Eu iria sair de São Paulo. Iria para um lugar onde ninguém conhecia minha história, onde eu poderia recomeçar completamente. Escolhi Porto Alegre. Sempre gostei do Sul, da cultura, do clima, do ritmo mais tranquilo. E principalmente porque minha prima Márcia morava lá. Ela foi a única pessoa da família que sempre me tratou com respeito e carinho. Comprei uma cobertura duplex em um prédio novo no bairro Moinhos de Vento. 3 quartos, 180 metros quadrados, sacada com vista para o Guaíba, churrasqueira, 2 vagas. Paguei 1,1 milhão Tatra à vista. Contratei uma decoradora e disse: quero que seja aconchegante, mas elegante. Quero me sentir em casa pela primeira vez na vida. Ela fez um trabalho incrível. Sofá bege de tecido macio, tapetes persas, quadros coloridos, plantas por toda parte, uma biblioteca no escritório. Gastei 180 mil reais na decoração completa. Pela primeira vez aos 63 anos, eu tinha uma casa que era verdadeiramente minha. Não era alugada, não era herdada, não tinha memórias ruins. Era meu recomeço. A mudança foi em setembro. Márcia me ajudou em tudo. No dia que cheguei em Porto Alegre, ela me esperava no aeroporto com um buquê de flores amarelas. Bem-vinda à sua nova vida, prima. Choramos as duas ali mesmo, no meio do saguão do aeroporto. As primeiras semanas foram de adaptação. Conheci o bairro, os mercados, as padarias. Caminhava todas as manhãs no Parcão, um parque lindo perto de casa. Comecei aulas de pilates. Entrei para um clube de leitura. Fiz amizades. Mulheres da minha idade, algumas viúvas, outras divorciadas. Todas recomeçando de alguma forma. Não contei minha história completa para ninguém. Apenas disse que tinha perdido minha mãe recentemente e decidi mudar de cidade para começar de novo. Mas ainda faltava algo. Eu tinha dinheiro, tinha conforto, tinha paz. Mas sentia que precisava de propósito. Foi Márcia quem me deu a ideia. Helena, você cuidou da tia por 18 anos. Você é enfermeira. Você sabe exatamente o que é ser cuidador. Por que não usar sua experiência para ajudar outras pessoas? A ideia cresceu na minha cabeça. 2 semanas depois, decidi. Eu iria criar uma ONG de apoio a cuidadores familiares. Separei 350 mil reais do meu patrimônio para o projeto. Aluguei uma sala comercial de 80 metros quadrados no centro. Contratei uma advogada para fazer todo o registro legal da ONG. Contratei 2 assistentes sociais e uma psicóloga. Chamei a ONG de Mãos que Cuidam. O objetivo era simples: oferecer apoio psicológico, orientação jurídica e auxílio financeiro emergencial para pessoas que largaram tudo para cuidar de familiares doentes. Coloquei anúncios em jornais locais, divulguei em redes sociais. Em 2 semanas, tínhamos 47 inscrições de pessoas pedindo ajuda. Entrevistei cada uma pessoalmente. Conheci uma senhora de 58 anos que tinha largado o emprego para cuidar do marido com Alzheimer. Conheci um homem de 51 que cuidava da mãe com câncer e estava endividado. Conheci uma moça de 41 anos que cuidava da avó e não tinha tempo nem para sair de casa. Eram todos eu. Eram minha história se repetindo em dezenas de pessoas. A ONG cresceu. Em 6 meses, tínhamos atendido 120 famílias. Oferecemos consultas psicológicas gratuitas, orientação sobre documentos legais, ajuda financeira emergencial de até 2 mil reais para casos críticos. Usei mais, 200 reais. 0,00 da minha herança para manter o projeto. Não me importei. Era o melhor investimento que poderia fazer. A mídia local descobriu. Um jornal de Porto Alegre fez uma matéria. Ex-enfermeira cria ONG para apoiar cuidadores invisíveis. A reportagem teve quase 200 mil visualizações online.
Recebi mensagens de pessoas do Brasil inteiro. Obrigada por ver a gente. Ninguém entende o que passamos. Você está fazendo diferença. Pela primeira vez na vida, senti que minha dor tinha propósito. Enquanto isso, em São Paulo, a vida de Ricardo continuava desmoronando. A prima Márcia me mantinha atualizada mesmo eu dizendo que não queria saber. Mas ela insistia. Você precisa saber, Helena. Não para ter pena, mas para ter certeza de que a justiça foi feita. O processo criminal contra Ricardo avançou. O Ministério Público aceitou a denúncia. Ele virou réu em ação penal por estelionato e apropriação indébita. O julgamento foi rápido. As provas eram irrefutáveis. 23 transações bancárias indevidas, todas documentadas. Ricardo tentou argumentar que tinha autorização verbal, mas não tinha como provar. Foi condenado a 3 anos e 4 meses de prisão, em regime semiaberto, mais pagamento integral de 340 mil thalers, corrigidos para minha conta pessoal como dano moral. O advogado dele entrou com recurso. O juiz manteve a sentença, mas concedeu que a pena fosse convertida em prestação de serviços comunitários e uso de tornozeleira eletrônica devido à idade de Ricardo, 67 anos, e por ser réu primário. Ricardo teve que vender o carro. Teve que vender o relógio Rolex que custou 47 mil thalers. Vendeu tudo para pagar parte da dívida. Ele me ligou em dezembro, 10 meses depois da morte de mamãe. Eu estava na varanda da minha cobertura, tomando vinho branco e vendo o pôr do sol sobre o Guaíba. Pensei em não atender, mas algo me disse para atender. Alô? Helena? A voz dele estava quebrada, fraca. Não era mais o homem arrogante e cruel da funerária. Ricardo, eu só liguei para dizer que eu sinto muito. Por tudo. Silêncio. Eu perdi tudo, Helena. A empresa, minha mulher, meus filhos mal falam comigo. Eu tô morando num apartamento de 2 quartos, trabalhando vendendo plano de saúde por comissão. Eu destruí minha vida. Você destruiu sua vida com suas próprias escolhas. Eu disse calmamente. Eu não fiz nada além de buscar justiça. Eu sei. Ele soluçou. Você pode me perdoar algum dia? Olhei para o Guaíba. As luzes da cidade começavam a acender. Senti o vento fresco no rosto. Ricardo, eu te perdoo. Não porque você merece, mas porque eu mereço paz. Mas isso não muda as consequências. Você vai ter que viver com o que fez. E eu vou seguir minha vida. Você tá bem? Onde você tá? Estou ótima. E onde eu estou não importa. Você me disse pra desaparecer. Eu desapareci. Helena, eu era um idiota. Eu não valorizei você. Não valorizei mamãe. Eu só pensava em dinheiro, em aparecer, em ter mais. Eu sei. Você pode pelo menos não me odiar? Eu não te odeio, Ricardo. Na verdade, eu não sinto nada por você. E essa é a verdade. Desliguei. Bloqueei o número. Nunca mais tivemos contato. Soube depois, através de Márcia, que Ricardo conseguiu reduzir a dívida para 180 mil através de um acordo e que estava pagando em parcelas de 1.500 mensais. Levaria 10 anos para quitar. Soube que ele tinha um relacionamento com uma mulher mais velha, viúva, que o ajudava financeiramente. Soube que os filhos dele, meus sobrinhos que nunca conheci direito, cortaram contato. Mas principalmente soube que ele tinha entendido finalmente o peso das suas ações. E isso me bastava. Hoje, 3 anos depois daquela quinta-feira de junho, quando fui impedida de entrar no velório da minha mãe, estou sentada na minha varanda em Porto Alegre, tomando chá de camomila e vendo o amanhecer sobre o Guaíba. Tenho 66 anos. Meu cabelo está grisalho, mas bem cuidado. Minha pele tem rugas, mas são rugas de uma vida finalmente vivida, não apenas sobrevivida. A ONG Mãos que Cuidam já ajudou 387 famílias em 3 anos. Recebemos doações de empresas locais, fazemos eventos beneficentes,
Viramos referência nacional em apoio a cuidadores familiares. Viajo 2 vezes por ano. Já fui para Buenos Aires, para o Chile, para Portugal. Conheci Lisboa e chorei na Praça do Comércio, pensando em mamãe e em como ela teria amado estar ali comigo. Tenho amigas verdadeiras. Todas as sextas-feiras jantamos juntas, 6 mulheres entre 58 e 72 anos, todas com histórias de superação, todas recomeçando. Não namorei ninguém. Não senti necessidade. Pela primeira vez na vida, estou completa sozinha. Meu patrimônio líquido hoje é de 3,2 milhões. A cobertura valorizou, meus investimentos renderam, a casa de Guarujá virou meu refúgio nos verões. Financeiramente estou mais que confortável. Emocionalmente estou em paz. Às vezes olho a foto de mamãe que mantenho na estante da sala. Ela está sorrindo. Uma foto de 20 anos atrás, antes do AVC. Converso com ela em pensamento. Obrigada, mãe, por tudo. Por me ensinar que sacrifício verdadeiro não precisa ser recompensado com gratidão alheia, mas com paz interior. Por me dar, no final, não apenas herança, mas justiça e liberdade. Meu irmão queria que eu desaparecesse. E eu desapareci mesmo. Desapareci da vida tóxica, dos relacionamentos destrutivos, da invisibilidade que me foi imposta por 18 anos. Mas no processo de desaparecer daquela vida, eu me encontrei. Encontrei minha dignidade, minha força, meu propósito. Ricardo hoje vive com as consequências de seus atos. Ele não está preso, não está na miséria absoluta, mas perdeu tudo o que valorizava. Status, dinheiro fácil, aparências. Talvez ele tenha aprendido algo, ou talvez não. Não é mais problema meu. O que importa é que eu aprendi a lição mais importante da minha vida. Você pode ser humilhado, pode ser injustiçado, pode ser invisível por anos. Mas no momento que você decide se levantar, buscar justiça e reconstruir sua vida, nada nem ninguém pode te impedir. A vingança não foi gritar, não foi violência, não foi maldade. A vingança foi simplesmente viver. Viver bem, viver feliz, viver livre. E hoje, aos 66 anos, posso dizer com absoluta certeza: eu venci. Não venci porque Ricardo perdeu. Venci porque eu ganhei. Ganhei minha vida de volta. Se você está ouvindo essa história e se identifica, se você já foi invisível, já foi humilhado, já sacrificou tudo por alguém que não valorizou, eu quero que você saiba. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para buscar justiça. Nunca é tarde para viver para você. Aos 63 anos, eu fui impedida de entrar no velório da minha mãe. Mas aquele envelope na minha bolsa mudou tudo. E 3 anos depois, estou aqui, viva, próspera, em paz. O segredo que meu irmão temia não era apenas sobre dinheiro roubado. Era sobre a verdade inevitável. Você não pode fugir das consequências dos seus atos. E a pessoa que você menos espera pode ser exatamente quem vai te fazer encarar essa verdade. Mamãe sabia disso. Por isso me deu aquele envelope. E eu finalmente entendi a última lição dela. Justiça não é sobre vingança. É sobre viver bem apesar de tudo. E é isso que eu faço todos os dias. Vivo, bem, livre, feliz. E essa é a maior vitória de todas.